De fato, né, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que esses minutinhos aqui que a gente está falando faz pouco tempo, você já falou coisas que deixa assim a certeza de que nós temos esse dom, né? Eu digo nós seres humanos, que se você tem da nossa categoria, né? Eu já tive coisas assim Uhum, próximas, né? Mas não tão claras. Depois eu uhum, posso até falar sobre isso. Foi até uhum, recentemente. Mas de fato, né? Nós temos esse dom. A gente não é só matéria, né? A gente é energia também. Então a gente tem essa capacidade, como qualquer aparelho de televisão, de rádio, de captar ondas de comunicação, né? sim. E visualizar, sentir, escutar, né? Provavelmente, nesses momentos assim mais dramáticos, essas energias de pessoas que se amam, principalmente relacionadas pelo amor, né? Elas se ligam assim de uma forma mais forte e você vê aquilo. Uhum, Agora, isso acontece muito, né? Eu disse que aconteceu comigo recentemente, vou resumir, né, para não tomar uhum, espaço, mas eu estava acampando numa praia, isso faz um mês, talvez, se muito, uhum, e às 4 da manhã eu acordei, eu tinha ido sozinho, né? Eu fui para meditar, para ver as estrelas, de noite na uhum. praia, porque é uma praia muito deserta, escura, então eu adoro ficar olhando o céu e Eu gosto também. vendo as estrelas na praia, é o melhor lugar para mim. E eu fui fazer isso. Aí, depois de ver as estrelas, fui dormir. Quando foi 4 horas da manhã, eu tinha a intenção também de ver o nascer do sol na beira da praia, né? Contemplar ali. 4 horas da manhã, eu acordei com minha esposa me chamando. Minha esposa estava aqui em Campina Grande, eu estava lá a 250 quilômetros de distância. E ela me chamou pelo meu nome, da forma como ela me chama, né? A entonação da Uhum. voz, a voz. Eu acordei com ela me chamando, aí vi que eu estava ali no carro, inclusive eu estava acampando, eu fiz do meu carro um motorhome, né? E estava ali dentro. Bacana. Aí ela me chamou, eu acordei, aí eu não estou acostumado com isso, fiquei sem saber o que era e quando foi, aí aproveitei para ver o sol, já era 4 horas da manhã, o sol começando a nascer Uhum. logo em seguida, eu fiquei esperando. Aí quando amanheceu o dia, eu liguei para ela e disse a ela, acordei com você me chamando hoje às 4 da manhã. Aí ela fez uma cara de espanto, como quem disse, por Como quê, né? assim? Como assim? Aí eu expliquei, ela disse, olha, eu não ia lhe contar não, mas hoje às 4 da manhã eu me senti mal e estava sozinha no quarto. Os nossos filhos dormem cada um no seu quarto, tudo trancado. Uhum. Aí ela ligou para o meu filho, para o celular dele, dizendo que estava passando mal, que ele fosse lá ver ela. Ela tem problema de pressão alta, né? Uhum. Aí só que nesse caso foi pressão baixa, ela tomou remédio, baixou demais a pressão e ela Sei. ficou sem conseguir andar. Uhum. Aí ele não viu, aí ela ligou para minha filha, aí minha filha veio chamar ele e veio ver ela, né? Uhum. E ela não queria me contar, porque eu estava lá, ia passar ainda mais um dia, não queria que eu ficasse preocupado. Mas ela disse, olha, mas depois que você falou isso, eu resolvi lhe dizer, porque eu quis lhe chamar e não pude, porque você não estava aqui. Daí você chamou, e eu Você vi. chamou. Mesmo não chamando, né, assim, É, estando fisicamente presente, ela uhum. chamou. Ela emitiu aquela energia, aquela onda, né? E aí foi captada. É o caso do seu pai e sua mãe. No caso da minha esposa, ela queria me chamar, ela precisou me chamar. No caso do seu pai e tua mãe, não, porque sua mãe estava anestesiada. E seu pai não estava nem pensando em nada, né, quando caiu. Mas Foi. essa conexão, ela parece que existe assim, online, né, o tempo todo. É É como um fio verdade. que nos conecta, mesmo que a gente não esteja pensando. E acontece. É muito comum também, acontece muito comigo, mas isso acontece mais com a minha mãe, comigo e com a minha mãe. Eu moro com eles aqui em casa, moro com meu pai e com a minha mãe, e acontece muito, muitas vezes mesmo, de eu pensar, dela estar na rua, por exemplo, e eu pensar assim, eu falo assim, tô com vontade de comer alguma coisa específica, e ela chega aqui com essa coisa. Acontece muito, muito mesmo. Eu falo, Uhum. lembrei de você, passei ali, vi aqui que você gosta, trouxe para você. Às vezes eu até penso assim,
eu vou pensar, e às vezes eu estou com vontade de comer alguma coisa e eu sei que ela está na rua, às vezes eu faço isso conscientemente, às vezes eu só penso nessa coisa que eu quero comer e ela aparece aqui com isso, mas às vezes eu faço isso conscientemente, eu fico pensando nessa coisa enquanto ela está na rua e ela chega com essa coisa para comer. Pois é. Pessoas que se amam, acontece muito. Olha, casais de namorado, depois que inventaram o telefone, né? Principalmente o celular, aí acontece muito assim, da pessoa tá aqui, pensa no outro, aí o outro liga. Quer dizer, a mensagem chegou antes do telefone, foi mais rápida, né? Quando ela pegou no telefone para falar com o outro, foi enviada a mensagem, o outro já lembrou dela e o telefone tocou. Então, isso é inegável. É uma coisa assim que, por mais cético que a gente seja, não pode negar que isso aí foi real. Existe essa conexão. Acontece muito com a minha namorada também. Às vezes eu também penso nela e ela me liga. É assim, instantâneo. Eu pensei, ela liga, o telefone toca. Acontece muito. Muito mesmo. Agora, tem umas pessoas que têm isso mais assim, acentuado, outros menos. Vai depender, talvez, do nível de vibração mental. Você falou aí, por exemplo, o estado alfa, né? Em que o cérebro está, assim, mais descansado, mais tranquilo, né? Sereno. Aí chega a mensagem mais facilmente. Ou então dormindo, já no estágio mais profundo também de sono, né? Porque eu acho assim, enquanto a gente está aqui acordado, conversando, tem muita coisa acontecendo por trás, assim, na cabeça. A gente está aqui, né, fazendo alguma atividade. Então, quando a gente desliga isso, eu acho que isso vem com mais facilidade, porque é o que eu digo, como é que eu posso dizer? O corpo físico é uma prisão. Eu vejo como uma prisão. Porque eu vejo muitos relatos pela internet, eu vejo gente falando que quando tem essas EQMs aí, e fala que o corpo é uma prisão mesmo. E eu comecei a pensar nisso, porque eles têm a experiência fora do corpo, vamos dizer, completa, não segmentada igual a minha, eles têm uma experiência totalmente completa, vamos dizer assim, né? Com todos os passos da EQM e falam que depois que voltam para cá se sentem pesados. O pior momento é a volta, né? É o retorno, é quase insuportável. Eu até marquei isso aqui que eu gostaria de falar também. Em todas essas experiências que eu tive, a hora que eu volto e eu acordo assim, eu fico, nossa, é muito pesado aqui, é muito diferente estar aqui. É muito barulho, é muita energia, a gente acaba captando essas coisas, né? Então, toda vez que acontece, eu acordo com essa sensação de algo esquisito, de um lugar pesado, alguma coisa assim, muito pesada mesmo, de estar aqui encarnado, né? A dúvida, uma das dúvidas, além daquela que a gente ainda vai falar, o porquê disso, né? Uma das dúvidas é saber se a gente estava no corpo ou fora dele. Isso aí é engraçado porque São Paulo, né, apóstolo, ele tem uma passagem lá nas cartas dele que ele diz, olha, eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora dele foi até o terceiro céu, né, alguma coisa assim, foi levado ao terceiro céu. A dúvida, certamente ele teve uma experiência fora do corpo, né, ou uma EQM, não sei, aquela pancada que ele levou no cavalo, que ficou cego. Eu às vezes fico pensando, talvez ele não tenha visto a luz e caído do cavalo. Provavelmente ele caiu do cavalo e viu a luz. E falou com Jesus, né? Bom, mas voltando aí à questão, né, específica, a dúvida é essa, né? Você estava no corpo ou fora dele? O que é que você acha? Eu posso te falar que no caso da minha mãe eu estava fora, porque você foi lá, né? Eu fui lá, eu vi, eu lembro momentos antes disso acontecer que eu estava quase dormindo. E depois eu me vi lá na sala de cirurgia. E no caso do meu pai, eu estava, sei lá, estava aqui em casa fazendo alguma coisa e me parou assim. É verdade.
e me veio na cabeça a cena e passou. Mas eu não fiquei assim, nossa, que coisa estranha, que comentei com a minha mãe, só falei, não, lembrei do meu pai, pensei no meu pai aqui, vi ele caindo e tal. Ela falou, não, deve ter sido uma impressão sua. E depois ele chegou aqui com o braço enfaixado. Então, eu acho que no caso do meu pai, eu tive talvez uma conexão mental, alguma coisa assim né? E com a minha mãe, eu acredito que eu estava fora do corpo, assim como aconteceu nas outras. Esse caso do meu pai, na verdade, foi a única vez que eu estava consciente fazendo outra coisa e aconteceu isso. Todas as outras situações eu estava, como eu te falei, ou dormindo ou quase dormindo. E essa questão de estava no corpo ou fora dele também é muito relativa, é muito assim materialista a gente pensar dessa forma, né? Como se o nosso espírito fosse uma coisa que ou está dentro ou está fora, mas ele pode estar dentro e fora ao mesmo tempo. Sim. Porque o espírito tem muitas dimensões de existência e ele não está num lugar ou no outro, às vezes ele está nos dois, ou em vários, em todo canto, né? Isso é muito relativo. Agora, com relação ao porquê, é o seguinte, se você, por exemplo, está olhando para uma árvore e vê um pássaro chegar e pousar na árvore, por que você viu isso? O que é que você acha? Tem algum porquê? Eu não sei, eu acho que eu estava ali no lugar, na hora certa, para ver o pássaro pousando na árvore. Eu acho que eu estava no lugar que eu deveria ver. Eu estava naquele lugar para ver esse pássaro pousando. Então, eu acho que tudo que acontece em geral na nossa vida não é assim, por acaso. Eu acho que tudo tem uma explicação, tem uma razão de ser, né? Eu acho que assim, toda vez quando a gente nasce, eu acho que a gente tem um roteiro programado para nós. E esse roteiro inclui todas essas coisas, né? Conhecer pessoas, passar por certas situações, ter contato com essas experiências. O que eu não entendo muito é não o porquê da experiência em si, mas para quê? Em geral. E o que me faz, por exemplo, o porquê que eu tive essas próximas que eu vou contar aqui, por exemplo, por que para mim? Por que eu? E o que eu fiz no meu dia? Porque eu acho, outra coisa que eu esqueci de falar, quando essas experiências acontecem, eu agradeço muito depois. Agradeço muito de ter sido permitido que eu tivesse essa experiência. Verdade. Eu agradeço muito. Assim como eu estou agradecendo aqui, agradecido por você estar compartilhando com a gente, porque a gente pega carona aí e aprende também, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, antes de tentar responder o porquê, conta aí o próximo caso, né?